Tudo bem? Você aí em casa? Estamos ao vivo com o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, nessa live no Facebook, pelo conexãopoder.com.br. Participa comigo aqui a minha colega de bancada, jornalista Márcia Matos. Está fazendo sinal para eu parar? Por quê? Estou aqui. Bom, a gente está para eu parar. Ô, prefeito, tudo bem por aí? Tudo bem, André. E você, a Márcia, um prazer mais uma vez estar aqui no Conexão Poder. Prazer é nosso receber. Prazer enorme estar com Prefeito, vocês. nós vamos fazer esse conexão um pouco mais rápido do que os anteriores. Nós vamos delimitar bastante o tema para o decreto que o senhor emitiu ontem, com relação a bares, academias, restaurantes e também condomínios fechados, horizontais e verticais. Prefeito, tem muita gente brava com o senhor, prefeito. Oi, não entendi, tem muita gente o quê? Estou falando que tem muita gente brava com o senhor, empresários do ramo de restaurante, de bares, Não, verdade. moradores de condomínio, enfim. Tem uma galera aí que está meio irritada com o decreto de ontem. Queria que o senhor comentasse esse decreto. A causa é nobre, André, e não houve um decreto ontem. Houve o decreto na semana passada, que foi em relação aos condomínios horizontais e verticais de Cuiabá. E ontem, na verdade, houve apenas algumas manifestações, algumas entrevistas reproduzindo isso. Em relação aos shopping centers, bares, restaurantes, feiras, academias, continua prevalecendo o decreto de 20 de abril, em que é o decreto número 7886, de 20 de abril, em que eu jogo para o mês de maio, eu transfiro, né? Eu projeto, o termo certo é esse, eu projeto para o mês de maio uma decisão, a partir de maio, de uma possibilidade de retomar de forma lenta, gradual e segura as atividades econômicas que ainda estão suspensas, como, por exemplo, shopping center, bares, restaurantes e academias e feiras. Tudo dependendo do comportamento da Covid-19 em Cuiabá. E em relação aos condomínios verticais e horizontais, falando rapidamente, nós temos hoje em Cuiabá cerca de 440, mais de 400 condomínios horizontais e verticais. São milhares de pessoas que em muitos desses condomínios, claro que não são em todos, mas estavam vivendo como se o vírus não entrasse muro adentro. O vírus ficava só do muro para trás. E lá dentro do condomínio, o espaço comum era utilizado de qualquer forma, de qualquer jeito, sem nenhum problema, com aglomerações, seja na piscina, seja nas quadras, seja em algumas academias, brinquedotecas, enfim. Existe um espaço comum que ele tem que ser disciplinado. Claro que aqui no município, o prefeito baixa um decreto, edita um decreto, e o síndico e os subsíndicos, que são prefeitos dos seus condomínios, devem tomar as providências necessárias para adequar os condomínios à realidade do combate à pandemia que Cuiabá está enfrentando. Existe uma situação de anormalidade, existe uma sucessão de medidas que estão sendo tomadas para se combater a propagação da Covid-19, e nós temos que tomar esse cuidado internamente dentro dos condomínios também, porque eles têm que se preservar ali dentro, se proteger ali dentro, para não trazer aqui para fora, e aqui fora não infectar e levar lá para dentro do condomínio. Então, necessário se faz, não apenas nas medidas de biossegurança, mas nas demais medidas também, que os condomínios se adequem aos decretos para que possamos universalizar o combate diário que fazemos à propagação da Covid-19 em Cuiabá. E com uma observação, é claro que eu não tenho poder para proibir de quem deve ir ou quem não deve ir na sua residência. Isso foi mais uma fake news, uma maldade que tentaram soltar contra mim. O que eu disse é o seguinte: eu orientei, como os condomínios são, dependendo do condomínio, são dezenas ou centenas de unidades. Se cada unidade resolver fazer uma visita, uma festinha ou uma reunião, nós vamos ter um tumulto, uma aglomeração de pessoas, dependendo do perfil do condomínio. Então, sugerimos. As pessoas confundem a orientação com uma determinação. Isso. Né? Claro, hipótese alguma. A casa é o direito particular, o direito de propriedade é sagrado. Jamais o prefeito vai falar: olha, entra na sua casa quem eu quero, a hora que eu quero, em hipótese alguma. Agora, em relação ao condomínio, ao uso do espaço comum, o direito coletivo se sobrepõe ao direito privado.
Agora, na sua residência, não. Há apenas uma orientação para, nesse período da pandemia, nesses 45 dias do decreto, que vai de 15 de maio a 30 de junho, que possamos ter um comportamento mais rígido dentro dos condomínios para se evitar muita circulação de pessoas, o que pode gerar aí um campo fértil para a propagação do vírus. Essa recomendação do senhor gerou até um desabafo de um pretenso candidato do Partido Novo. Ele escreveu assim: na minha casa mando eu. Se prefeito, fiscal ou policial vier à minha casa dizer o que eu tenho que fazer ou não, vai sair daqui de baixo de porrada. Você chegou a dizer esse post, não? Não cheguei. Ainda bem que eu não cheguei. É o pretenso candidato, talvez adversário seu na próxima eleição, candidato do Partido Novo. Mas ele entendeu. Aí ia jogar para a plateia. De forma equivocada. É um absurdo, né? Até um absurdo que uma pessoa inteligente como ele possa imaginar. Você já sabe quem é, então, né? Não, você está falando isso, eu já calculei. Mas águas passadas, né? Então, bola para frente. Tá, superando essa parte aí, a parte comercial. Tem muito lojista, inclusive ontem, teve uma manifestação com caixão de ponto, com velas, aí na porta da prefeitura, pessoas que têm lojas em shoppings. Isso são centenas de empresários e milhares de empregos, prefeito. O que é que o senhor tem a dizer para esse pessoal? Que temos 5 óbitos em Cuiabá, que temos quase 300 casos confirmados em Cuiabá, que temos quase 1.000 casos confirmados em Mato Grosso, que temos 30 óbitos no nosso estado. Quando não chega perto da sua casa, quando não atinge a sua família, é mais fácil a gente falar, a gente gritar, a gente tentar, até na emoção, a gente até politiza duas situações que são absolutamente refratárias uma à outra neste momento. A vida e o emprego. Uma está inerente à outra. Eu me pauto pelo princípio sagrado do direito à saúde e à vida. Economia a gente recupera, a vida não, só tem uma. Então, a saúde e a vida é o bem mais sagrado e inexorável do ser humano, do cidadão. Então, mas, entretanto, eu entendo que para a gente ter o direito à vida sagrado e universal, a gente tem que ter direito ao emprego, entendeu? A renda, ao salário, a viver bem com dignidade. Entretanto, André e Márcia, estamos numa pandemia. Não existe um momento de normalidade. Não existe um momento de relaxamento ou de liberou geral. Eu também não queria isso. Você acha que eu, como prefeito da capital, uma cidade pujante como Cuiabá, que a economia vinha correspondendo muito bem e cada vez mais aquecida, que a prefeitura sempre foi parceiro nesses 3 anos e quase 3 anos e 3 meses de mandato, sempre andou lado a lado com o setor produtivo. Você acha que eu queria minha cidade travada? Você acha que eu queria o fantasma do desemprego rondando a economia local? Você acha que eu queria essa perspectiva de que pode haver um colapso na economia cuiabana? Em hipótese alguma. Mas eu sou o prefeito da capital. Eu quis o destino, Deus quis o destino, e aí com a bênção de Deus, vou chamar assim, porque eu sou cristão e acredito nisso, e tenho fé, que Deus me colocou para ser o prefeito da terra em que eu nasci, não dos 300 anos apenas, mas para ser o condutor da tranquilidade e da paz social no período da pandemia, que é um período único na nossa história. Então é muito grave, o assunto é muito sério, eu entendo as manifestações, eu compreendo e respeito as manifestações que considero legítimas. Mas não é a minha vontade pessoal que vai prevalecer e nem a pressão dos segmentos que vai prevalecer, que eu, aliás, respeito essas pressões. Repito que considero legítima. Mas o que vai definir se eu posso ou não posso abrir essa ou aquela atividade é o comportamento da Covid-19 no nosso meio. Então, não tem como ideologizar isso, não tem como radicalizar essa discussão. Nós precisamos, primeiro, vencer o combate à propagação da Covid-19. Agora, se pudermos fazer isso equilibrando com a volta lenta, gradual, segura, precavida
das atividades econômicas, é sobre isso que eu estou estudando no momento, inclusive no meu decreto do dia 20 de abril, o decreto 7886, no seu artigo 6º, André e Márcio, eu falo o seguinte: fica previsto o retorno das atividades dos shopping centers, restaurantes, bares, lanchonetes e congêneres, academias, clubes e similares, a partir do mês de maio de 2020, sendo este retorno autorizado por um instrumento normativo próprio, que seria um novo decreto. Estou avaliando, recebendo os indicadores, os relatórios, vendo as metas de Cuiabá, a situação de Cuiabá no contexto nacional, regional e local, para podermos avançar nessa questão se depender do comportamento da Covid-19. Quer dizer que até o dia 30 de maio isso pode mudar, prefeito? Porque maio está acabando, já é dia 19 hoje. Isso. A minha expectativa é até sexta-feira ter uma definição com base exclusivamente do comportamento da Covid-19 em Cuiabá. Qualquer ameaça de descontrole, André, da Covid-19 em Cuiabá, tanto eu posso não autorizar a abertura de nenhum segmento, como eu posso, inclusive, adotar a medida restritiva fechando outros. Entendeu? O que importa é vencer a guerra contra a Covid-19 e proteger a saúde e a vida das pessoas. Só fazer uma última pergunta para passar a bola para a Márcia. A situação em Cuiabá, em relação a outras capitais, me parece, me corrija se eu estiver enganado, muito tranquila, prefeito. Muito tranquila. Nós temos 293 casos confirmados, dos quais 129 já estão curados, ou seja, nós temos 124 doentes só. Numa cidade do tamanho de Cuiabá, me parece muito pouco, né? E aí nós temos internados 34 pessoas só. E o que se falava muito, eu estou falando muito alto ou não? O que se falava muito era de um suposto colapso no sistema de saúde. E isso, pelo que eu vejo, pelo que a prefeitura divulga, pelo que o governo do estado divulga, e pelo que a gente percebe visitando hospitais, está muito longe de acontecer. Ou eu estou enganado, prefeito? Me corrija aí se eu estiver errado. Não, André, outra pergunta para encerrar essa parte. Várzea Grande, que é a nossa cidade irmã, liberou geral. E aí eu te pergunto, meu caro prefeito, o vírus não atravessa o Rio Cuiabá, ele fica por lá, como é que é? Bom, vamos lá. André. A pergunta é longa. Não, vamos lá. Ótimo, você colocou bem. Graças às medidas que a prefeitura tomou com antecedência, no começo de todo esse processo, com muita coragem, com o prefeito liderando esse processo, graças às medidas tomadas em tempo e que manteve o isolamento social em alta taxa e alto nível aqui em Cuiabá por 35 a 40 dias, foi que nós conseguimos conter o achatamento da curva e possibilitar, eu estar ouvindo isso de você hoje, que eu fico muito feliz, possibilitar os nossos representantes do setor produtivo, do comércio, especialmente de bares e restaurantes, estar indo às ruas, pedir para poder voltar a trabalhar. Situações como essa que me deixam feliz, porque Cuiabá está numa situação, comparada às demais capitais e a outras cidades do país, até certo ponto controlada, estável. E eu digo até certo ponto porque vencemos lutas, não vencemos a guerra ainda. Nós temos um caminho pela frente. E nós não podemos, com base numa situação que conquistamos hoje, depois de quase 60 dias de privações, de lutas, de sacrifícios para todo lado, nós não podemos partir para o relaxamento ou para o liberou geral e botarmos tudo a perder e ver aí Cuiabá se transformar num cenário melancólico e dramático como Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Macapá e outras capitais. Graças a Deus, eu como prefeito vou ao hospital referência à Covid-19 apresentar os 55 leitos de UTIs que nós montamos totalmente equipados e os 170 leitos de enfermaria estarem vazios. A taxa de ocupação deles ontem foi de UTI de 7,27% e de enfermaria de 2,5%. Eu quero que fique com 0% de ocupação. Eu quero só mostrar para a população cuiabana o quão precavido e responsável é o prefeito da sua cidade, que no qualquer descontrole nós estamos aqui estruturados, com condições de atender a população e de salvar vidas, de cuidar, de tratar e, com a graça de Deus, de salvar vidas. Nós temos essa estrutura. Graças a Deus está vazio. 55 leitos de UTI totalmente equipados.
vazios, imagina o custo disso. Mas eis uma situação que eu tenho prazer em dizer que é um custo que sai barato porque nós estamos preservando a vida da população. Agora, Cuiabá, então, nesse nível, qual é a média de crescimento do país hoje, a cada 7 dias, da incidência da Covid-19, André? Brasil é mais ou menos 12, 12,5%. Mato Grosso, em torno de 8%. Cuiabá, em torno de 5,5% a 6%. Então, de fato, o Cuiabá consegue, graças ao que fizemos ali atrás, manter esse achatamento da curva, e é essa a nossa responsabilidade e o nosso grande desafio. Enfrentar essa turbulência sanitária, né, essa turbulência epidemiológica daqui para frente, mantendo o achatamento da curva, não oferecendo qualquer risco maior à saúde e à vida das pessoas. Isso que é o difícil, porque a sensação é que está tudo certo, o Cuiabá está normal, eu fui ali, eu vi gente na rua, eu fui acolá. Há uma faixa que já relaxa mesmo. Agora, não podemos colocar gasolina na fogueira, entendeu? Porque eu não quero pagar para ver. O desespero da minha vida seria ver Cuiabá com o colapso total do nosso sistema de saúde, pessoas morrendo nas portas das unidades de saúde, não tendo vaga no cemitério. Deus me livre. Isso seria impensável, e eu vou trabalhar até com todas as minhas forças para evitar que a minha cidade, que a minha gente passe por isso. Tá bom. Márcia? Prefeito, a pergunta que eu faço para o senhor é o que a gente tem ouvido muito do setor aí de bares, restaurantes e setor aí dos lojistas de shopping, né? Os bares e restaurantes, eles pedem que possa ser feito um retorno das atividades, reduzindo aí o número de clientes, tendo medidas de prevenção, e assim como também os lojistas de shopping, né, perguntam por que não pode estar liberada a atividade no shopping, se está liberada nas ruas. Essas medidas de redução aí de clientes e de prevenção, elas não são suficientes. Por quê para essa reabertura? Mas eu não estou ouvindo nada, eu me esforcei a ouvir pouca coisa. Eu ouvi muito pouco do que você colocou, do que você perguntou. Vou colocar novamente aqui. O pessoal do setor de bares e restaurantes. Bares e restaurantes. Agora, bares, certo. Né? Eles questionam por que não pode reabrir com redução de número de clientes e medidas de prevenção. O senhor entendeu a pergunta? Por que não prefeito, pode... ela está perguntando o seguinte, está me ouvindo? A minha você está ouvindo? É que está falhando a voz de você. Será que está acontecendo alguma coisa aqui que está travando? Nós estamos ouvindo você perfeitamente aqui. Agora estou. Então, vou refazer. O pessoal dos bares e restaurantes questionam por que não pode reabrir se tiver liberar ali com número reduzido de clientes e medidas de prevenção. E assim também como os lojistas de shopping questionam por que não pode reabrir se o comércio de rua está liberado. Vamos lá. Existe um fenômeno muito próprio do brasileiro, entendeu? Que em situações como essa é a mesma coisa que você ser técnico da seleção. Todo mundo tem a solução. Todo mundo tem a solução, sabe como fazer, como é que deve fazer, 30%, 50% do ambiente, medidas de biossegurança. Eu vi na esquina, eu vi noutra cidade, eu percebi acolá, eu saí, vi o mercado cheio. Toda aquela situação subjetiva pessoal, você transporta para uma decisão coletiva. Só que é só um técnico, é só um que decide. E esse técnico é o prefeito da capital. E eu não abro mão dessa decisão que eu tenho, e como eu não sou médico e estou diante de uma pandemia, eu preciso, como gestor responsável, tomar uma providência. Qual a providência que todo gestor responsável, Márcia, poderia tomar em uma situação como essa? Partir para as medidas técnico-científicas. Cada vez mais me aportar, me sustentar nas orientações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde e do nosso Comitê de Enfrentamento e Prevenção à Covid-19 em Cuiabá, que tem técnicos extraordinários da saúde, inclusive da área da vigilância sanitária e epidemiológica. Então, tudo isso são todas essas situações que me respaldam, me dão subsídios associados a outras informações, a outros indicadores e a outras medidas, me dão respaldo para tomar as decisões. Bares e restaurantes, eu concordo com você. Há esse sentimento, tem alguns lugares abertos, outros não, mas a especificidade de algumas dessas atividades
não permitem a abertura, pelo menos até que a gente tenha certeza que Cuiabá realmente está nessas águas tranquilas, como eu e o André falamos agora há pouco. Por exemplo, restaurante, você manipula alimentos, você manipula objetos, garfos, talheres, pratos, todo tipo de objetos, cadeiras, assentos, mesas. Então, você fica um tempo maior nele. Então, existe toda uma especificidade do bar e restaurante, que não é a mesma coisa de um comércio na horizontal, espalhado por toda Cuiabá, que, claro, existem exceções, mas um armarinho, uma loja, uma ótica, não tem o movimento, certo? Que tem a especificidade de um movimento como de um bar e um restaurante. Mesma forma, um shopping center, é um mesmo ambiente, onde se dirige pessoas de vários pontos da cidade para lá, com ar-condicionado central, com várias atividades distintas. Então, tem que se pensar direito. Prefeito, a gente fecha, a praça de alimentação não funciona, beleza, já não condiz com a realidade de bares e restaurantes. Se eu vou fechar a praça de alimentação do shopping, como é que eu vou abrir aqui fora? Mas tudo assim, eu estou só ponderando, não quer dizer nada disso aqui também é ciências exatas, não. Entendeu? Então existem academias, da mesma forma, suor, contato, aparelho, gente, então toda uma especificidade que não dá. O shopping popular é muito próximo. Eu estou com o coração cortado com tudo isso. Eu não queria nunca estar dando essa entrevista aqui. Eu não queria suspender nada. Eu quero a minha cidade bombando, como ela sempre bombou. Mas não tem saída e eu preciso me respaldar com segurança, com seriedade. E essas medidas sanitárias e epidemiológicas é que me dão essa certeza. Agora, prefeito, dá para gradativamente algumas dessas atividades, ou todas, ou uma delas voltar até o final de maio, é o que eu estou estudando. Do fundo do coração, tudo o que eu mais quero é que os resultados venham para mostrar que Cuiabá está sob controle até agora e que as medidas para manter esse controle, mas começar a garantir as atividades econômicas começando a girar, seriam essas e essas. É tudo o que eu quero anunciar na próxima sexta-feira, mas eu só posso anunciar se eu tiver a certeza do comportamento da Covid-19 na capital. Então quer dizer que sexta-feira vamos ter um novo decreto e tudo que está valendo hoje pode, até sexta-feira, ou seja, daqui a 3 dias... Sexta ou segunda, né? Vamos ver. Até sexta eu devo estar recebendo, até sexta eu estou recebendo todos esses eu estive lá no shopping em Várzea Grande, prefeito, e eles fizeram umas coisas muito interessantes lá. No estacionamento, as vagas foram reduzidas e ninguém para um ao lado do outro, já para chegar menos pessoas do que chegavam antes. Na praça de alimentação, não há mesa com 4 ou 5 lugares, só tem 2 lugares. Não pode mais do que 2 pessoas por mesa. Já limitou a aglomeração. Não é o caso de se começar a pensar nisso e fazer semelhante nesse shopping. Afinal de contas, Cuiabá são 4 ou 5 shoppings aqui. Emprega muita gente e tem muitas empresas. Eu estou estudando. E vai todo mundo quebrar, prefeito. André, estamos estudando isso. Agora, precisamos ver os indicadores de Várzea Grande também, entendeu? Então, precisamos ver como estão os indicadores de Várzea Grande para poder saber, podemos seguir dessa forma ou não, aí precisaria analisar. Mas eu te asseguro que Cuiabá está sob controle, até agora. Eu não posso tomar medidas para descontrolar a capital do estado de Mato Grosso, que, além de tudo, é a cidade mais populosa. Temos Várzea Grande, que é ao nosso lado, entendeu? Temos outras cidades no entorno, além do interior. É a cidade mais movimentada, mais flutuante de pessoas em todo o estado. Então, não é fácil você administrar numa pandemia uma cidade pujante como Cuiabá. Mas, graças a Deus, estamos avançando, a maioria da população está entendendo, está apoiando, não podemos perder o controle sob nenhum argumento. O prefeito, o que te vem à cabeça quando você olha os hospitais de Cuiabá e vê esses hospitais praticamente vazios, comparando com situações anteriores que viviam lotados e que viviam à beira do colapso, não é? Com o HMC, isso aí deu uma mudada, acabou um pouco isso, com São Benedito idem, né? O Metropolitano lá em Várzea Grande desafogou bastante também. Mas o que a gente vê hoje, as pessoas estão fugindo do hospital. Né? Nós fizemos uma entrevista ontem com o presidente do Tribunal de Contas, o Guilherme Manu, que, aliás, ele vem do setor hospitalar privado, e ele falou, André, os hospitais privados quebraram.
porque está tudo suspenso, a gente não atende mais não faz mais o atendimento eletivo. Não podemos fazer mais nada, tudo é Covid. Então, quebrou. E a parte de Covid está muito em cima do sistema público. Quer dizer, o que é que te vem na cabeça quando você percebe isso? As pessoas iam à toa realmente no hospital, como nós conversamos da outra vez aí no teu gabinete? Eu não entendi a pergunta final. Você acha que as pessoas iam para o hospital, principalmente no velho pronto-socorro, sem a menor necessidade, como era antes, vivia lotado sem precisar? O que havia, André, era primeiramente desinformação. Não, também, mas era um sistema desestruturado. Se você tem uma unidade básica de saúde na sua região que não funciona, se você tem uma policlínica que não funciona, se você tem uma UPA que não funciona, o que é uma unidade básica de saúde? E logo depois dela vem as UPAs e policlínicas. A rede, é o cinturão, né? É o cinturão de saúde, é a rede de proteção e prevenção à saúde. Então, se ela não funciona, qualquer dor de barriga, qualquer dor de cabeça, qualquer vômito, qualquer mal-estar um pouquinho mais sério, você corre para o pronto-socorro ou corre para uma UPA, o que vai ocasionar filas e espera demorada, porque a característica da sua, como é que fala a palavra? Enfermidade. Da sua enfermidade, a característica dela não enquadra em urgência nem emergência, entendeu? E nem pronto atendimento. Então, a pessoa fica 3, 4, 5 horas. Quando o sistema está desestruturado, e nós estamos estruturando o sistema, não quer dizer que está estruturado, não. É uma guerra. É o que eu venho fazendo desde o primeiro dia com o meu mandato, é o que possibilitou eu ter honrado o compromisso e entregue o HMC, o maior hospital público do Estado, padrão hospital privado para o povo carente, para a população pobre. Dentro dele funcione o novo e moderno pronto-socorro de Cuiabá, e a partir do momento que você vai estruturando a rede, você vai observando isso que você já está observando. Cadê aquelas agonias? Cadê aquelas superlotações? Cadê aquele modo? Por quê? A gente começa a observar, não está estruturado ainda não, começa a observar que o sistema está começando a ser colocado no seu quadrado e se estruturando. Eu vou encarar essa sua pergunta como um elogio à minha gestão. Prefeito, eu quero entrar com o senhor no assunto, que é esse auxílio que a prefeitura aprovou aí para o pessoal aí que são os ambulantes, né, mais outras categorias, e tem sugestão aí na Câmara para que seja expandido esse auxílio aí da pandemia a outras categorias, né, como, por exemplo, os garçons, os educadores físicos, os músicos, que são atividades que não estão trabalhando, né, por enquanto. O senhor já tem essa decisão? Já conversou com os vereadores sobre isso? Pode expandir esse auxílio? Márcia, se eu pudesse, eu pegava todo o orçamento de Cuiabá, pagava a folha e distribuía o resto para a população pobre, para a população carente. Se eu pudesse, eu faria isso para diminuir o sofrimento das pessoas, para diminuir as angústias, a fome, a necessidade, especialmente nesse período de pandemia. Mas eu não posso fazer. Então, eu estou fazendo dentro daquilo que é possível, sem aumentar os custos da prefeitura. Eu estou remanejando recursos, inclusive doando a minha VI por 90 dias, a VI do vice-prefeito, a VI dos secretários, retirando recursos de tarifa bancária, retirando recursos de manutenção do custeio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária para fazer esse aporte de recursos para atender categorias a boa parte dela em grau de vulnerabilidade social, trabalhadores humildes, carentes, que são vinculados diretamente à prefeitura. Eu gostaria muito de poder atender os garçons, os músicos, mas a gente não tem os recursos que possam fazer, pelo menos por enquanto, que possibilite isso. Então, o que eu fiz a princípio, diminuir a dor e o sofrimento dessas categorias que são ligadas diretamente à prefeitura e que o decreto do prefeito as impossibilita de trabalhar. Então, essas categorias elas são fiscalizadas pela prefeitura, reguladas pela prefeitura, e a prefeitura que autoriza o seu funcionamento. Por exemplo, feirante não pode trabalhar hoje porque o meu decreto não permite. Eu baixei um decreto suspendendo as aulas na rede pública e privada
O transporte escolar está agonizando. Entendeu? Então, os ambulantes de comida de rua estão proibidos de trabalhar por causa do meu decreto. Então, essas atividades ligadas diretamente à prefeitura, regulada pela prefeitura, e que são de trabalhadores de baixa renda, como eu disse, muitos em grau de vulnerabilidade social, eu tinha o dever até humanitário, de pura humanização, de tentar diminuir o sofrimento com a queda da renda no orçamento da família deles e dar esse auxílio, esse suporte que nós, de transferência de renda, chamado Renda Solidária Cuiabá, foi desenvolvido ali junto com, que será coordenado pela primeira-dama Márcia Pinheiro. Então, esse recurso vem para essas categorias, que são ligadas diretamente à prefeitura. Feirantes em geral, ambulantes de comida de rua, carroceiros, que inclusive a maioria são idosos, grupos de risco, catadores de recicláveis, tanto os que estão no lixão como os que estão nas cooperativas, e transporte escolar. Dessa forma, a gente vai diminuir, dá mais ou menos 1.600 trabalhadores, nós vamos diminuir diminuir o sofrimento e dar um alento de R$500 por mês durante 90 dias. É um auxílio emergencial e temporário para ajudá-los a superar esse momento aí de penalizados pelas medidas de combate à pandemia. Quando sai essa parcela inicial, tem que ser uma coisa emergência, urgente para sair. Eles estão sem renda há 2 meses. Exato. Inclusive, André, eu hoje cedinho, eu já falei com os secretários das pastas afins dessas 5 categorias, ou seja, Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, secretária Débora, Serviços Urbanos, secretária Estopa, e Mobilidade Urbana, secretário Antenor Figueiredo. Eles estão pegando, já atualizando o cadastro, passando um checklist rápido dos cadastros, e agora vem a parte um pouco mais burocrática que eu estou pedindo pressa, que é a abertura das contas ou a indicação das contas. Aí acontece de tudo. Eu não tenho conta, se depositar aí eu estou devendo para o banco, vai engolir. Se não tenho, então eu preciso disciplinar por decreto. Esse é o momento que pode levar aí 1 semana, 10 dias, mas eu estou pedindo pressa, estou dando prazo para que as equipes fechem isso, que esse dinheiro vai ser transferido para a conta. Resolveu a primeira transferência, os outros 2 meses vai ser rapidinho. Prefeito, não seria o caso de se emitir um cheque visado da prefeitura e essas pessoas irem retirar esse cheque na prefeitura, não seria muito mais rápido? Do que não pensamos... André, esse já está cadastrado, a pessoa tem o cadastro, você emite o cheque, está tudo pronto, chega lá, pega, provou, não pensamos nisso. Está tudo certo. Até porque a prefeitura ela não trabalha mais com o cheque, né? A gente não pensou nisso. Pensamos o que seria mais rápido. Eu não quero a minha gente lá também entrando em filas intermináveis nos bancos. Então, o que seria o meio mais rápido? Transferência em conta. É o que eu quero fazer. Como a maioria tem conta, e eu estou aguardando agora. O que não tem vai ter que abrir. Mas está sendo rápido, não vai demorar mais do que alguns poucos dias e nós vamos imediatamente. A lei não chegou para mim ainda, creio que chega hoje ou amanhã. Eu vou sancionar, vou baixar, vou regulamentá-la e aí já anuncio o cronograma dos 90 dias, os dias que será transferido o dinheiro para os R$500 por mês para a conta desses trabalhadores. Então, como o senhor falou aí, a maioria tem conta e boa parte não tem conta. Mas eu entendo que a maioria que tem conta já deve estar devendo para o banco. Aí esse dinheirinho cai na conta, o banco, como diz o Cuiabano, apanha. Né? E aí como é que fica? Fica sem nada da mesma forma. Não, mas aí, André... Pagar de uma outra maneira para que essa pessoa tenha realmente acesso àquele dinheiro, não é, prefeito? Isso. Hoje a lei eu encaminhei. Uma ideia que a gente está passando aqui, de repente... Não, beleza. É a angústia de ver as coisas dando certo, né? Eu entendo, até te agradeço. Eu mandei a lei na sexta, ela foi aprovada no sábado, o presidente Misael pautou uma sessão extraordinária, ela não voltou para mim ainda, mas, desde que ela foi aprovada, domingo, eu já determinei aos secretários celeridade. Então, deixa eu receber primeiro o checklist de cada pasta, aí eu saberei as medidas certas a tomar para agilizar o primeiro depósito. Liberou o primeiro, os demais são automáticos. Perfeito. Para finalizar da minha parte aqui, da minha parte do André,
É o seguinte, a prefeitura, o senhor estuda fazer testagem na população, até para conhecer como se comporta o vírus aqui na capital, já que tem aí uma parcela aí falando que como a capital Cuiabá é mais quente, aqui teria uma recuperação mais rápida. O senhor estuda fazer algum tipo de testagem na população? Estudo, inclusive amanhã eu participo às 11 horas da manhã, amanhã no final da manhã, não lembro se é 10 ou 11 horas da manhã, porque é o horário de Brasília, de uma videoconferência entre os prefeitos das capitais e cidades de médio porte, com o ministro, alguns prefeitos, entre os quais eu, e o ministro interino da Saúde, general Panzuelo. E esse é um dos assuntos que eu quero tratar com ele. Até agora, até pelas sucessivas trocas no Ministério da Saúde, o apoio tem sido muito tímido em relação àqueles que pretendem fazer testagem em massa, como eu gostaria de fazer, e quero orientação técnica, inclusive de mão de obra especializada, de profissionais especializados do Ministério da Saúde, para fazer isso em Cuiabá. Eu quero não só o material, como quero também pedir ao ministro, e vou pedir amanhã, o material humano, né? Os profissionais especializados para nos ajudar nessa questão da testagem em massa. E porque a aquisição nossa direta é muito complicada, é muita gente, é muitas propostas, muitas ofertas, muitos querem pagamento adiantado, e isso está nos preocupando. Então, eu prefiro ir com cautela, estamos conversando com o Ministério Público, vou conversar com o ministro amanhã, expor a nossa angústia e o nosso desejo. A testagem em massa é uma recomendação, mas precisamos de apoio, inclusive não só dos insumos, como também dos profissionais da saúde aí, da mão de obra especializada para se unir aos nossos competentes profissionais da saúde em Cuiabá. Prefeito, mais uma pergunta relativa a essa questão da Covid, depois eu quero entrar num ponto político aí para a gente encerrar, tá? O seu decreto coloca, já há algum tempo, 70% da frota dos ônibus na rua, procede? Procede. E essas pessoas que pegam ônibus estão se aglomerando nos ônibus. Eu recebo muita pergunta, muito questionamento em relação a isso, e dizem o seguinte: está fechado o shopping porque não pode aglomerar, está fechado o bar porque não pode aglomerar, está fechado o restaurante porque não pode aglomerar. Eu não posso abrir minha loja quando aglomerar, mas as pessoas estão se aglomerando em ônibus, prefeito. Não dá para esticar um pouco essa frota para poder... Dá. André, a orientação do prefeito e da prefeitura continua sendo: se puder, fique em casa. Evite sair desnecessariamente de sua casa, participar, enfrentar filas, participar de aglomerações, entrar no transporte coletivo, entendeu? Fazer a higiene pessoal, utilizar da higiene pessoal permanentemente, água, lavando as mãos frequentemente com água e sabão, usar o álcool gel, orientar a sua família a fazer o mesmo, cuidar dos grupos de risco. A orientação são rigorosamente as mesmas. Mas a gente sabe, as pessoas precisam sair, necessitam, saem, a maioria por necessidade, outras tantas, às vezes até para refrescar a cabeça, tal. Então acaba dando essa realidade que nós temos na cidade. O transporte coletivo eu mensuro diariamente. Inclusive, ao desencontrar o horário do comércio com o horário dos prestadores de serviço, com o horário das indústrias, eu estou preparando um novo modelo de desenvolvimento urbano, um novo modelo de mobilidade urbana de uma cidade mais tranquila. Eu estou pulverizando os picos. Eu estou pulverizando aqueles horários de pico monstruosos que você estava acostumado a ver. Ali sim você via gente pendurada dentro dos ônibus, de 6h30 da manhã, de 5h30 da manhã às 8 da manhã, você não vê mais. Porque esse horário de pico está pulverizado ao longo do dia. Até porque comércio é de 10 às 16, prestação de serviço é de 8 às 14 e indústria de 5h30 da manhã às 5h30 da tarde. Entendeu? Aí então você cria um novo modelo que vai ser o pós-pandemia, de desenvolvimento e mobilidade urbana, criando uma cidade mais tranquila, sem picos, disciplinando, democratizando os horários de pico, pulverizando esses horários ao longo do dia. E nós estamos medindo. E praticamente a situação se controlou quando partimos de 55% da frota para 70% da frota. E eu recebo um relatório diário. Mas, levando em consideração o que você está falando, vou
diariamente eu me reúno com a fiscalização unificada e com o secretário antenor, vou levar esse assunto na reunião de amanhã cedo, e se precisar aumentar a frota, eu vou aumentar, sem nenhum problema. Eu quero comodidade, conforto e segurança, o tanto quanto possível para a população. A conta é muito simples, prefeito. A gente nunca teve uma frota suficientemente grande. Está aí o VLT para provar. Isso. Fizeram passar o VLT na cidade porque a frota não comportava. Verdade. E aí, quando você tira boa parte da frota da rua, você acaba, mesmo que a população não seja na totalidade usando, o usuário não seja na totalidade usando o transporte, vai lotar da mesma forma, porque vai ter menos carros nas ruas, não é? Então, se você coloca 100% da frota na rua, você vai ter condição de todas as pessoas que usarem o transporte coletivo andarem sentadas num distanciamento razoável, sem aglomeração, não é? Isso nós, se precisar, André, vai ser feito. O problema é que 100% da frota na rua, 100% da frota na rua aumenta o custo do sistema. O sistema está funcionando no limite. Está funcionando no limite. Nós estamos, para você ter uma ideia, a gente carrega uma segunda-feira como ontem, que se carregava 210 mil passageiros por mês, por dia, carregou 75 mil. Então, 77 mil, mais ou menos, não passou disso. Então, nós temos que ter cuidado com isso, porque tudo é pessoal, é trabalho, é diesel, é pneu, existe um custo da frota, que eu tenho que equilibrar o custo com um bom atendimento à população. Claro que o bom atendimento prevalece. Se tiver que aumentar, e nós estamos fazendo, talvez não atingimos o ideal, pela sua observação, nós vamos fazê-lo. Mas nós temos hoje, só de estudantes, claro que não são todos, mas são tirando os 15 mil, os 30 mil de educação infantil, nós temos 100 mil estudantes que não estão utilizando o transporte coletivo. Então, ou seja, 90 a 100 mil, qual é o peso disso na frota? Há necessidade de botar 100% da frota batendo lata na cidade? Entendeu? Talvez nos horários um pouco mais lotados. Então, nós estamos medindo isso para chegar nessa tranquilidade que você está sugerindo. Eu digo 100% para justamente ter essa tranquilidade, ter concordo. Um transporte de primeiro mundo, vamos assim dizer, todo mundo sentadinho, ninguém aglomerado, enfim. Porque o transporte coletivo nunca foi e talvez nunca vai ser suficiente em Cuiabá. Concorda, prefeito? Sempre concordo. Agora, você tem que levar em conta... Não, mas você tem que levar em conta que, por medida de biossegurança, todos os carros têm que andar com 50% da sua capacidade de lotação. Certo? Então, a sua capacidade de lotação, um ônibus é 70, não é 70 sentados. Sentado sempre tem ônibus 42. Com 20, 22, não, 20, 22, 30, poucos têm 42, nunca tem. É em torno de 20, 22, 25, 27, chega a 30 assentos. E você vai ter gente em pé, porque aquele carro significa 35 pessoas em pé. E se ele tiver 25 assentos, 10 vão estar em pé. Agora, eu concordo com você que tem que equilibrar isso, entendeu? Porque essas pessoas em pé estão encostando uma na outra. Estão aglomerando. Agora, 50% tem que estar ocupado do veículo. Eu não posso lotar aquele veículo, que é a denúncia. Eu encaro como denúncia, reclamação que você está fazendo. Que todos estão em cima. Vamos apurar mais ainda. Agora, continuando nessa situação, prefeito, o senhor falou que o sistema acaba ficando comprometido se você colocar mais carros com menos pessoas nas ruas. Mas também não é hora do setor do transporte coletivo dar a sua parcela de contribuição, já que praticamente todo tipo de empresário e comerciante está tendo que fazer sacrifício, prefeito? Nós estamos já discutindo e exigindo isso deles. Eles já estão no limite, porque, igual eu te falei, estão carregando a boa parte da receita deles. Qual era? O passe livre, que acabava a prefeitura pagando 50%. 50%. Os outros 50% é da tarifa. Não tem aluno. As aulas estão suspensas. Então, só aí já há uma queda brusca na receita dele, tanto da tarifa, que os alunos pagavam metade, como da prefeitura, que se pagava em média 4,5 milhões a 5 por mês, reduziu a 30 mil, 20 mil, 10 mil a zero. Entendeu? Então, já está havendo essa contribuição até forçada por falta de passageiros, e a prefeitura está em cima, cobrando, fiscalizando e ordenando o sistema para a população. Perfeito. Vou entrar num assunto político agora. Um grande desafeto seu voltou para a Câmara, o vereador Abílio Júnior. O que é que mudou aí para o senhor? Nada.
Nada, nada, vezes nada. Só chateação mesmo? Não, ele que me tem como desafeto. Eu não tenho desafeto nenhum, eu só penso em Cuiabá. Não me incomoda, entendeu? Sinceramente, esse trabalho, quando a oposição é bem feita, é séria, fiscaliza, eu tenho a oposição como um instrumento para me fazer errar menos, para acertar mais, que é o que eu quero, é acertar mais sempre, acertar em Cuiabá. Mas sou ser humano, sou passível de erro também, falho. Então, eu busco, todo gestor sonha em ter uma posição de alto nível, que pense no melhor, que mostre, que fiscalize, que mostre os erros e, com isso, ajude o gestor a acertar. Isso, infelizmente, não é a tônica da oposição na Câmara. Eu me pauto por onde? Eu me pauto pela imprensa, me pauto por vocês, me pauto pela sociedade, me pauto pelos segmentos organizados, me pauto pelas críticas bem intencionadas, críticas construtivas. É dessa forma que eu vou tocando Cuiabá. Sinceramente, nem me lembro, eu não me importo mesmo. Eu vejo aí a imprensa, os colegas, mas é um assunto mais interno da Câmara. Não cabe ao chefe do Poder Executivo, especialmente em tempos de pandemia, se envolver em assuntos internos do Legislativo. Não tem nem tempo para isso. Foi uma perda para o senhor, o Oséias, que é um aliado... O Zé é sim, porque é um grande homem, um grande cristão, um grande ser humano, um grande vereador e um homem muito bem intencionado. Homem sério, cristão, comprometido com o Cuiabá, entendeu? Com a sua base. Então, ele faz falta. Uma figura como ele, com o perfil dele, com o nível dele, faz falta na Câmara. Mas ele tem outras formas e outros meios de continuar contribuindo com o Cuiabá. O que você achou do Abílio postar uma foto com um saco de lixo na cara no supermercado ontem? Eu até retribuo para você. Eu não vi a foto, só me falaram, né? Ele apagou do Instagram depois, né? Da repercussão negativa, ele apagou. Mas alguém que tem que dar o exemplo, faz um deboche desse, não pega bem, né, prefeito? Tá aí, você já respondeu. Né? Obrigado. Lógico. O momento é de seriedade, o momento é de alto nível, o momento é de paz de espírito, é de união. O momento não é de pensar em eleição, não é de pensar em política, o momento não é de interesses mesquinhos, eleitoreiros, vamos ferrar ali, que se a gente colocar uma casca de banana, o prefeito se dá mal, ele não vai realizar aquilo, a gente queima ele. Não, pelo amor de Deus, Cuiabá merece muito mais, precisa muito mais, e o momento é muito grave. O momento é muito sério, eu acho que temos que nos unir e temos um partido só. Nosso partido é Cuiabá, nosso partido é a saúde e a vida das pessoas, da população cuiabana. Já que o senhor me deu essa deixa, eu quero encerrar com um comentário que o conselheiro Guilherme Maluf fez ontem, quando a gente questionou sobre o relacionamento seu com o governador do estado, né, que fica um pouco divergente muitas vezes. E ele prega algumas coisas, o senhor prega outras, o governador é a favor de se liberar, o senhor já é mais conservador, enfim. Comentário do Guilherme Maluf, abre aspas. Cancelemos a eleição desse ano, que os dois ficam numa boa. Não, para mim nem precisa cancelar, apesar que eu adoro o Guilherme e ele é muito inteligente, ele tem uma sacada boa, mas pode até ser o que transparece, mas não é. Eu estou à disposição do governador, ele é o governador do Estado, é a maior autoridade política e administrativa do Estado e é o nosso governador, é o meu governador. Independente de identidades político-partidárias, ideológicas ou até pessoais, eu sou o prefeito da capital e ele é o governador do Estado. Então, a sociedade, a população precisa que essas duas lideranças políticas e administrativas sentem à mesa e discutam de forma madura, com maturidade, com responsabilidade, medidas importantes para a vida das pessoas, especialmente no período de pandemia. Então, de minha parte, entendeu? De minha parte, sempre que convocado, estou à inteira disposição. E se eu precisar do governador ou do governo, não tenha dúvida que não hesitarei, em nome de Cuiabá, em nome da gente cuiabana, de bater as portas do Palácio Paraguais e solicitar o apoio necessário. Tá certo. Mais uma pergunta, Marcos? Prefeito, você tem alguns segundos aí, até porque a sua assessora aqui, a Patrícia Neves, já está me perturbando aqui no WhatsApp, mas André, fique à vontade com as suas considerações aí. Agradeço muito a você, a Márcia, sou fã de vocês, sou fã do Conexão Poder, pela credibilidade, audiência, seriedade dos fatos. Bate duro, chuta a canela, cobra, critica, interage. Mas dá caneca também. Dá caneca também. Interage
o entrevistado, mas esse é o segredo do sucesso. A população percebe a dignidade com que vocês levam a informação à sociedade, a dignidade, a seriedade que você leva essa informação. Então, eu fico muito feliz em poder estar como prefeito da capital, apesar do momento que eu jamais sonhei, eu jamais imaginei que o último ano do meu mandato eu estaria me dedicando a salvar e a cuidar, a proteger a saúde e a vida das pessoas de uma pandemia, mas entendo como uma missão divina, entendo como uma escolha, certo? Algo que já estava escrito para que eu pudesse exercer. Eu falei isso da outra vez que eu estive no Conexão Poder. Então, tudo que depender de mim, tudo, com as medidas de segurança bem orientadas do ponto de vista científico, sempre orientados pelos técnicos da saúde municipal, orientados pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde, tudo farei para proteger e cuidar da saúde e da vida das pessoas, da minha gente cuiabana. Então, os decretos, as limitações, as medidas restritivas não são vontade pessoal do Emanuel Pinheiro. São necessidades que o gestor, prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, precisam tomar medidas necessárias para proteger Cuiabá, certo? Do avanço terrível, quase criminoso, né, se eu posso falar assim, da velocidade impressionante, do ataque impressionante com que a Covid-19 vitimiza as pessoas e, com isso, vitimizando e ceifando famílias. Então, os resultados que Cuiabá colhe até hoje é de ser uma referência nacional, até então, no combate à Covid-19, é graças a esse trabalho que a Prefeitura impôs lá na frente, lá atrás, quer dizer, no começo de tudo, bem no começo, para conter a curva, certo? Para conseguir o achatamento da curva e promover aí um combate eficiente contra a propagação da Covid-19. Então, nós não podemos, sob nenhum pretexto, jogar para desperdiçar tudo que passamos, não podemos, em hipótese alguma, ignorar todo esse caminho que andamos até agora e botar tudo a perder, precipitando devido a alguns problemas que sei que são sérios, mas que juntos vamos superar. Então, muito obrigado aí pela oportunidade e desejo aí uma ótima semana a Márcia, ao André e a todos os telespectadores aí, a todos os internautas, a todos os admiradores como eu do Conexão Poder. Muito obrigado. Obrigado, prefeito. Só lembrando que a pesquisa da Votorantim colocou Cuiabá como a sexta cidade, não capital, sexta cidade do país menos vulnerável à Covid-19. Você ficou contente com isso, né? Muito contente. E mais. Além de ser a única capital, e entre os pré-requisitos, por que Cuiabá está entre, apesar de ser a cidade mais populosa daquelas 10 elencadas, está a atual gestão fiscal do município. Tá certo. Curiosidade minha agora aqui, para encerrar, tá? Agora eu prometo. O quê? Se você pegar Covid, você toma hidroxicloroquina ou não? Só se for para agradar o presidente. Tchau, prefeito. Tchau, um abraço. Prefeito. Muito obrigado. Um abraço, Márcia, André. Obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau.